Olá, meus irmãos, graças a Deus, a paz do Senhor, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui juntamente com vocês nesse mês de julho, no mês das férias. Eu que sou professor, você que também deve ser professor, Deus abençoe este mês, Deus abençoe suas férias, seus filhos, seus alunos, em nome de Jesus. Nessa aula tão importante, nós iremos estudar sobre a importância da humildade. Não dá para falarmos das bem-aventuranças, não dá para falarmos do reino de Deus, não dá para falar da palavra de Deus sem humildade. Porque o próprio Cristo, ele foi o exemplo claro de humildade. Se tornou humano, renunciou ao trono de glória para vir morrer no meu e no seu lugar. Para entrar no reino de Deus, o pré-requisito principal é humildade. O próprio Cristo foi um exemplo claro disso aí. Então nós vamos falar hoje sobre a importância da humildade. A humildade está presente em nossas vidas hoje? A humildade está presente nos púlpitos das nossas igrejas, entre os irmãos da igreja? Como que nós podemos nos tornarmos humildes? Que tipos negativos de humildade a gente pode observar hoje? Então nós iremos abordar todos esses temas aí. O que é humildade de forma positiva, conforme as Escrituras, e o que a humildade não significa, com base nesse livro do Dr. David Martin Lloyd Jones, Estudos no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Martin Lloyd Jones ele vai comentar o seguinte sobre as bem-aventuranças, tendo como pré-requisito a humildade. Ela serve de chave para a compreensão de tudo quanto vem em seguida. Não há que duvidar que essas bem-aventuranças foram armadas em uma sequência bem definida. Nosso Senhor não as colocou em suas respectivas posições por mero acaso, acidentalmente. Antes, há nelas aquilo que poderíamos denominar de sequência lógica e espiritual. Necessariamente, essa é a primeira das bem-aventuranças devido à excelente razão que ninguém pode entrar no reino de Deus, também chamado reino dos céus, a menos que seja possuidor da qualidade nela expressa. No reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. E todas as demais características são, em certo sentido, resultantes dessa primeira qualidade. Ela indica realmente um esvaziamento, ao passo que as demais apontam para a plenitude. Então, aqui é um esvaziamento espiritual. Não é só uma atitude de ética, de moral, mas é um esvaziamento espiritual. Portanto, faz parte essencial do Evangelho o fato que a convicção de pecado sempre deve anteceder a conversão. O Evangelho de Cristo condena ao pecador antes de libertá-lo. Então, para que nós venhamos ser salvos, participar desse reino de Deus que está dentro de mim, dentro de você, em primeiro lugar, é necessário haver o quê? Um despertamento, haver uma morte para o mundo, uma morte para a carne. É necessário sabermos que nós somos corruptos, que nós somos trapos de imundície e que é o Espírito Santo em nós que faz com que nós sejamos ligados ao Senhor, sejamos ligados a Cristo. Logo de saída, ela condena toda a ideia acerca do Sermão do Monte, que conceitua o mesmo em termos de algo que você e eu possamos fazer sozinhos, que você e eu possamos realizar por nós mesmos. Então, essa bem-aventurança sobre os humildes de espírito já condena aquela pessoa que se acha que tem capacidade própria para ser salvo, que se eu fizer isso eu já vou ser participante do reino de Deus. No vídeo anterior nós trabalhamos muito bem essa questão com base no livro do Martin Lloyd Jones, em que a salvação ela não é mérito nosso, em que as bem-aventuranças elas refletem o caráter de Cristo, que o cristão tem que viver isso para demonstrar que é salvo. Não é que eu vou fazer e praticar esses códigos de éticas aqui que eu vou ser um cristão. Não. Uma vez que eu sou cristão, eu tenho que praticar e demonstrar o caráter de Cristo. Em outras palavras, o Sermão do Monte virtualmente nos diz, abre aspas, eis o monte que você precisa escalar, o elevado nível até onde você deve subir.
E a primeira coisa que você precisa entender ao contemplar esse monte que ele compete subir é que você não pode fazer tal coisa sozinho. É que você, por si mesmo, é totalmente incapaz da façanha e que qualquer tentativa nessa direção tão somente serve de prova inequívoca de que você ainda não compreendeu o espírito desse sermão. Fecha aspas. Há uma questão que precisa ser levada em conta no que concerne à tradução do versículo que ora consideramos. Que o versículo diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele vai falar sobre pessoas que interpretam equivocadamente esse versículo. Existem aqueles que dizem que este versículo deveria ter sido traduzido como segue, abre aspas, bem-aventurados em espírito são os pobres, fecha aspas. E parece que eles contam com determinada dose de apoio. Nessa sua opinião, quando apelam para a passagem paralela, isto é, Lucas 6:20, onde se lê, abre aspas, bem-aventurados vós, os pobres, reticências, fecha aspas. E onde não se faz qualquer alusão aos humildes de espírito ou aos pobres de espírito. Destarte, consideram as palavras desta bem-aventurança um elogio à pobreza. Não há que duvidar, porém, que os tais estão enganados, porquanto em parte alguma as Escrituras ensinam-se a pobreza algo tão bom assim. Um homem pobre não está mais próximo do reino dos céus do que um homem rico, se é que estamos falando deles como homens naturais. Não há mérito nem vantagem na pobreza. A pobreza não serve de garantia da espiritualidade. Assim sendo, é patente que essa passagem não pode estar ensinando tal conceito. Além disso, se considerarmos aquele parágrafo inteiro de Lucas 6, penso que se tomará perfeitamente claro que Nosso Senhor estava se referindo ali aos humildes, ou seja, àqueles que não exibem o jactancioso espírito do mundo, por assim dizer. Pobres somente no sentido que eles não dependem das riquezas materiais. Então, o que Martin Lloyd-Jones está comentando é o seguinte, que tem pessoas que usam esse versículo de Lucas 6:20, que fala que bem-aventurados são os pobres. Aí vão dizer o quê? Essas pessoas que interpretam erradamente. Bem-aventurados são os que são pobres, porque dele é o reino dos céus. Aí por isso que muitas pessoas acabam vendendo todos os seus bens. Não, Jesus, tanto em Lucas quanto que também nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, ele está dizendo que eles são os pobres de espírito, daqueles que abandonam o orgulho de lado, o espírito jactancioso, o espírito soberbo. É isso que Cristo quer dizer nas Escrituras, que o reino de Deus é para aquelas pessoas humildes, que não se apoderam dos bens materiais, que não se sobressaem sobre os outros com poder, com cargos e tudo mais. É esse o comentário e a interpretação correta que Martin Lloyd-Jones está querendo trazer para mim e para você. Martin Lloyd-Jones ele vai trazer uma história aqui interessante sobre esse assunto aqui. Veja bem. Permita-me citar a crítica feita por certo homem, anos atrás, acerca do famoso hino de Charles Wesley, intitulado, abre aspas, Jesus, amante de minha alma, fecha aspas. Você deve estar lembrado desse hino que diz, justo e santo é o teu nome, mas eu sou todo injustiça. Vil e pecaminoso eu sou, mas tu és veraz e gracioso. Essas palavras foram ridicularizadas pelo tal crítico, o qual perguntou, qual é o homem que, desejando uma colocação ou emprego, sonharia jamais em dirigir-se ao patrão a fim de dizer-lhe, vil e pecaminoso eu sou? Ridículo! E desafortunadamente, tal crítico declarou isso em nome daquilo que ele considerava representar o cristianismo. Vemos, pois, como a sua crítica revela total distorção quanto à compreensão sobre essa primeira dentre as bem-aventuranças. Conforme haverei de mostrar-lhe, não estamos aqui considerando um homem face a face com outro homem, mas estamos considerando homens frente a frente com Deus. E se alguém na presença de Deus sentir alguma outra coisa qualquer, além da mais total penúria de espírito, isso apenas significará, em última análise, que tal pessoa nunca esteve na presença do Senhor. Esse é o significado da primeira bem-aventurança. Então não cabe a nós chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu tenho mérito. Veja bem o que Jesus falou sobre aquela situação daquele publicano, daquele fariseu.
Um orava, Senhor, eu faço isso, eu devolvo o dízimo disso, daquilo. Aí o outro, Senhor, eu sou pobre, pecador, eu sou miserável. Aí o próprio Cristo, o próprio Deus vai falar. Deus ouviu a oração daquele que se humilhou. Então, humildade é indispensável para um verdadeiro cristão. Lloyd Jones vai continuar. Nada existe de tão anticristão na moderna igreja cristã como essa conversa insensata a respeito da personalidade. Você já observou tal coisa? Já notou essa tendência de se falar sobre a personalidade dos pregadores? Quando então são usadas frases como esta: aquele homem possui uma maravilhosa personalidade? Geralmente trata-se de algo puramente carnal, porquanto está em foco mera questão de aparência física. Então isso aqui é um alerta para mim, para você, quanto igreja, quanto pastor, quanto pastora, como obreiro, como obreira, como professor e professora da escola bíblica. Que nós temos que ensinar e também demonstrar um caráter humilde. Que nós não temos que ficar valorizando a nossa personalidade, o nosso intelecto, a nossa capacidade intelectual. Conhecimento é bênção? É sim, é de Deus. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas Lloyd Jones, na década de 50, já estava escrevendo esse livro aqui, falando sobre o mundanismo, a superficialidade da igreja, sobre os pregadores que estavam buscando suas próprias repercussões, seus próprios elogios, onde as pessoas estavam olhando só para as personalidades. Nós, como cristãos, nós temos que representar Cristo, o caráter de Cristo. Porque só a nossa personalidade não é capaz de transformar ninguém. Nós somos salvos pela graça e nós somos chamados para fazer a diferença. A diferença como? Com Cristo em nossas vidas. Não dá para brilhar. Nós não temos brilho. É Cristo que brilha em nós e as pessoas vão ver Cristo em nós. Quando se leem os relatórios das atividades dos maiores obreiros cristãos do passado, dos maiores evangelistas e de outros, pode-se observar quão modestos eles se mostravam. Qual é a significação dessas coisas? Paulo declarou, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. 2 Coríntios 4 e 5. Conforme esclareceu o apóstolo, quando ele esteve em Corinto, fê-lo em fraqueza, temor e grande tremor. 1 Coríntios 2 e 3. Paulo não subia na plataforma com uma atitude confiante, seguro e desembaraçado, dando a impressão de ser alguém dotado de forte personalidade. Pelo contrário, as pessoas comentavam a seu respeito, abre aspas, a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível, 2 Coríntios 10 e 10. A humildade de espírito não é popular nem mesmo dentro da igreja, conforme acontecia antigamente, e sempre deveria ser o caso, misericórdia. Se isso na Inglaterra, dos puritanos, na primeira metade do século XX, Lloyd Jones já faz esse comentário, o que se dirá de nós nesses tempos pós-modernos? Como é que está sendo a igreja? Será que estamos pregando sobre humildade, sobre as bem-aventuranças? Evitemos aceitar as coisas pela mera aparência. Acima de tudo, evitemos ser cativados pela psicologia mundana. E tomemos consciência desde o início de que estamos dentro de um reino diferente de tudo quanto pertence a este presente mundo mau. Porque o reino de Deus é diferente. No mundo prevalece o quê? O que você tem, o que você é profissionalmente. Prevalece a soberba, os prazeres do mundo, as posses, as capacidades intelectuais, o mérito humano. Mas no reino de Deus não é isso, é o que nós estamos analisando na palavra de Deus. Agora, Martin Lloyd Jones ele vai falar sobre certos aspectos, 3 aspectos do que não é humildade de espírito. Veja só, novamente permita-me apresentar algumas ideias negativas. Ser humilde de espírito não quer dizer que deveríamos ser tímidos, fracalhões, e nem significa que deveríamos ser retraídos, fracos ou acovardados. Então, aquela pessoa que é tímida, que é calada, que senta no banco da igreja ali, que fica só na sua, aquele ali vai para o céu, aquele ali é salvo. Não é isso. Também não estamos dizendo que aquela pessoa não vai ser salva, que ele já não é salvo.
Mas isso não é a humildade de espírito. Não é aqui salientado que precisamos ser praticantes de uma falsa humildade. Olha a história que ele vai contar sobre esse caso aqui, que envolveu ele, sobre esse tipo de personalidade, que a pessoa se faz de fraco, se faz de coitado, de pobre financeiramente. Eu sou humilde. Veja só. Lembro-me de certa ocasião em que eu fora pregar em uma cidadezinha. Quando cheguei, no sábado à noite, um homem já estava à minha espera, na estação. Imediatamente ele pediu-me para que eu lhe entregasse a minha bagagem. Na verdade, quase arrancou a força de minha mão. Em seguida, falou mais ou menos nestes termos. Abre aspas. Sou diácono da minha igreja onde o senhor irá pregar amanhã. Fecha aspas. E ajuntou. Abre aspas. Eu sou um mero João Ninguém, uma pessoa sem a mínima importância. Eu não sirvo para nada, não sou nenhum grande vulto na igreja, sou apenas um daqueles que transporta a bagagem do pastor. Fecha aspas. Ele ansiava para que eu soubesse quão humilde ele era, quão humilde de espírito ele era. Todavia, por meio da ansiedade que demonstrava para que eu reconhecesse isso, ele negava exatamente o que procurava estabelecer. O homem que, por assim dizer, gloria-se dessa forma, em sua humildade de espírito, mediante tal atitude, apenas prova que não é humilde. Tem que haver uma conversão. Tem que haver um reconhecimento que nós somos pecadores. Tem que haver que nós somos impuros. Como nós vamos falar logo mais adiante, lembremos de Isaías. Eu vi o Senhor no alto sublime trono. Os anjos cobriam o rosto, as pernas voavam e tudo mais. E eu vou morrer. E essa é a nossa sensação todos os dias que nós não somos salvos por nós mesmos. Não é capacidade humana, mas é a presença de Deus. Deus não nos mata, não nos fulmina, até mesmo dentro dos templos, porque o Espírito Santo está aqui intercedendo por nós. Mas porque Deus ele não tolera o pecado. O homem que deveras é humilde de espírito não precisa preocupar-se tanto com sua aparência pessoal e com a impressão que esteja causando em outros. Pelo contrário, sempre dará a impressão certa. Uma vez mais, ser alguém humilde de espírito não exige a supressão da sua personalidade. Aí ele vai contar uma história de uma pessoa que suprimiu sua personalidade para demonstrar que era humilde, que estava salvo e tudo mais, que era crente, evangélico. Olha só. O tipo de atitude que estamos considerando pode ser visto na história de Lourenço da Arábia. Você, por certo, está lembrado que, em sua tentativa para apagar-se a si mesmo e suprimir a própria personalidade, ele chegou ao extremo de trocar seu nome para, abre aspas, aeronáutico Shaw, fecha aspas, um elemento qualquer da Real Força Aérea da Inglaterra. E você também deve estar lembrado de como ele encontrou praticamente a morte em um acidente de bicicleta e como passou então a ser tido como um admirável exemplo de humildade e abnegação. Ora, ser humilde de espírito não significa que você tenha de fazer coisas dessa natureza. Claro que a Bíblia diz o que lá em Apocalipse? Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Claro, a gente tem que se abster de tudo aquilo que nos impede de estarmos próximos de Deus. Mas também não é um extremo tanto quanto foi essa história aqui. E ele ainda diz mais, Lloyd Jones, não é esse o método bíblico. Ninguém precisa retirar-se da vida ativa a fim de poder tornar-se humilde de espírito. E o que também não é ser humilde de espírito, professor? Os humildes de espírito, nem ao menos, são os indivíduos humildes, no sentido em que falamos sobre a humildade dos grandes sábios deste mundo. Geralmente falando, aqueles que são realmente grandes pensadores também são homens humildes. O perigo reside na pouca erudição. Entretanto, a qualidade que ora consideramos não aponta nessa direção, porque a humildade dos sábios é despertada pela vastidão dos seus conhecimentos, e não é necessariamente a verdadeira humildade de espírito no sentido escriturístico. Sendo esses os aspectos negativos da questão, quais seriam os aspectos positivos dessa qualidade
da humildade de espírito. É o que nós vamos abordar a partir de agora. É o que diz Isaías no capítulo 57, versículo 15. Abre aspas. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Fecha aspas. É aqui destacada a qualidade certa de espírito, havendo inúmeras ilustrações dessa realidade nas páginas do Antigo Testamento. Quem foi humilde no Antigo Testamento? Exemplos: Gideão, Moisés, Davi, Isaías. Se nós fôssemos contar a história deles, daríamos para passar muitas horas aqui, muitas mensagens e tudo mais. No Novo Testamento, outros exemplos de humildade: Pedro, Paulo. Paulo, por exemplo, ele chega a considerar suas atitudes antes de ser convertido, todas aquelas práticas do judaísmo, da lei, como esterco. Basta você lembrar dessa passagem aí. Então ele considerou isso como perda. Mas naturalmente podemos perceber essa atitude, humildade de espírito, acima de todos, na vida mesma de nosso Senhor. Ele se tornou homem, tomou sobre si mesmo a semelhança de carne pecaminosa. Romanos 8:3. E João 8:28 também ele fala o seguinte: nada faço por mim mesmo. Eis o Deus homem falando, nada faço por mim mesmo. Essa qualidade aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, para a completa ausência de segurança própria e autodependência. Ela indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Portanto, não é algo que possamos produzir por nós mesmos, não é algo que possamos fazer de modo próprio. Ser humilde de espírito significa que, se alguém é crente autêntico, não está dependendo dos seus dotes naturais, que lhe vem do berço. Os humildes de espírito não dependem do fato que pertencem a determinadas famílias, não se vangloriam de pertencer a certas raças ou nacionalidades. A pessoa que é humilde de espírito não depende do dinheiro ou de quaisquer riquezas de que porventura seja possuidora. Então não dependemos da educação recebida, nem da escola ou da faculdade particular que tivermos frequentado, porquanto todas essas coisas constituem aquilo que Paulo apontava de perda. Não dependeremos, por igual modo, de nossa própria moralidade, conduta ou bom comportamento. Repito, ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia, de sua graça. E para a nossa conclusão, portanto, façamos a nós mesmos as seguintes perguntas. Pareço-me com essa descrição? Sou humilde de espírito? Como é que me sinto a meu respeito quando penso em termos de Deus e na presença de Deus? Em minha vida diária, quais são as coisas que costumo dizer, sobre o que costumo orar e o que costumo pensar sobre mim mesmo? Eu confesso a você, meus irmãos, que por muitos e muitos anos eu não fui humilde de espírito. Pensava nos meus dotes naturais, nas minhas vocações, nos meus dons, e pensava que eu era capaz, que eu poderia ser aceito porque eu tinha capacidade para isso, para aquilo. Mas estudando a Palavra de Deus, estudando esse capítulo do reverendo Martin Lloyd-Jones, eu apanhei, eu fui confrontado e percebi que o quão miserável eu sou. Como é que alguém se torna humilde de espírito? A resposta a essa indagação é que não olhemos para nós mesmos e nem comecemos a tentar fazer as coisas por nossas próprias forças. Esse foi o erro colossal do monasticismo. Em seu desejo de realizar tal feito, aquela pobre gente pensava, abre aspas, preciso evitar o convívio da sociedade, preciso sacrificar minha própria carne e fazê-la sofrer privações, preciso mutilar o meu corpo, fecha aspas. Não e não, pois quanto mais assim fizermos, tanto mais tomaremos consciência de nós mesmos e menos seremos humildes de espírito. A única maneira de alguém tornar-se humilde de espírito é voltando-se os olhos para Deus. Ser humilde de espírito, por semelhante modo, é contemplar o Senhor Jesus Cristo, vendo-o conforme ele é descrito nos Evangelhos. Sim, olhe para Jesus Cristo.
E quanto mais você fixar nele os olhos, tanto mais você se sentirá nulo em si mesmo e tanto mais humilde de espírito você se tornará. E então você poderá dizer para o Senhor: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta em ti encontro. Ó Cordeiro de Deus, venho a ti. Amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, seu lar, seu ministério. Que eu e você possamos reconhecer que nada somos e que Cristo é tudo o que precisamos. E que possamos resplandecer o caráter de Cristo, possamos ser humildes nesta geração, para que mais pessoas possam conhecer Cristo em nós. Fique com Deus, na paz do Senhor, em nome de Jesus.